Oi pessoal, tudo certo por aí? Eu sou o Dr. Renato e eu sou ginecologista. Eu vou falar nesse vídeo sobre as manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento da hipertrofia dos pequenos lábios. Adolescentes e adultas do sexo feminino procuram cada vez mais atendimento médico e cirúrgico devido às preocupações com a aparência da sua genitália externa. Uma área específica de preocupação é o tamanho e a forma dos pequenos lábios. Embora as variações em ambos sejam consistentes com uma anatomia considerada normal. A hipertrofia dos pequenos lábios continua mal definida e o consenso quanto aos critérios para a intervenção cirúrgica ainda não foram formalmente estabelecidas. O interesse na correção cirúrgica da aparência da vulva pode estar associado a tendências na depilação de pelos pubianos, exposição a imagens idealizadas da anatomia genital por meio de aplicativos digitais ou sites, mídia social e crescente conscientização sobre a cirurgia vaginal cosmética. A hipertrofia dos pequenos lábios é uma condição muito subjetiva. Esse problema geralmente é levado para o atendimento médico devido a um desconforto na região da vulva, sintomas funcionais que interferem na atividade do cotidiano ou preocupação com a aparência da vulva. A discussão com a mulher sobre os sintomas e um exame físico ajudam a orientar o tratamento mais adequado. A hipertrofia de um ou ambos os pequenos lábios pode resultar em irritação, infecção crônica, falta de higiene ou ainda em dor. Além disso, as pacientes podem reclamar que os lábios interferem em atividades como andar, sentar, praticar atividade sexual ou mesmo atividade esportiva, como correr, andar de bicicleta ou até na natação. A mulher pode descrever um desconforto com o fato de haver uma protuberância em suas roupas íntimas. Elas podem ainda relatar que precisam dobrar os pequenos lábios e empurrar para dentro da vagina para poder reduzir essa protuberância. Preocupações sobre a aparência dos pequenos lábios podem resultar em um sofrimento emocional e psicológico considerável. Dadas as mudanças físicas e emocionais que acompanham a puberdade, as adolescentes são um grupo particularmente vulnerável. Por exemplo, as adolescentes podem ficar muito constrangidas com o tamanho dos lábios se for necessário trocar a roupa na presença de suas colegas. Também é importante certificar-se de que a adolescente que está angustiada e não uma outra pessoa, como por exemplo seus pais, os colegas ou o seu próprio parceiro sexual. Uma abordagem sistemática é utilizada para poder fazer o exame ginecológico. É útil para o clínico ter uma experiência com o exame ginecológico e as variantes da normalidade da genitália externa feminina. A genitália externa é inspecionada, são avaliadas as distribuições de pelo, pele, grande lábio, pequeno lábio, clitóris, meato uretral, o introito, o corpo perineal e o ânus também. Em particular, os pequenos lábios devem ser totalmente distendidos lateralmente, inspecionados quanto à simetria e medida da linha média até a borda lateral livre. A hipertrofia dos pequenos lábios é geralmente descrita como um tecido labial protuberante que se projeta além dos grandes lábios. No entanto, não tem um consenso entre os ginecologistas, pediatras ou cirurgiões plásticos quanto ao uso de medidas clínicas objetivas para poder confirmar esse diagnóstico. Para avaliar a hipertrofia dos pequenos lábios, os lábios devem ser suavemente estendidos em toda a sua largura no eixo médio-lateral. A medida dessa largura é a largura dos pequenos lábios. Em uma descrição inicial dessa condição, um médico chamado Friedrich classificou os lábios menores como hipertrófico quando a largura máxima entre a linha média e a borda livre lateral dos pequenos lábios era distendido e media maior do que 5 centímetros. Outros propuseram que a largura dos pequenos lábios deveriam ser
inferior a 3, 4 centímetros. Na nossa prática clínica, uma largura superior a 6 centímetros é geralmente sentida como constrangedora e consiste como hipertrofia. Por outro lado, alguns argumentam que as pacientes devem receber correção cirúrgica se tiverem sintomas persistentes, independente dessas medidas. O diagnóstico da hipertrofia dos pequenos lábios é clínico e, geralmente, o diagnóstico é baseado na presença de sintomas que interferem nas atividades diárias ou que causam algum tipo de desconforto associado aos pequenos lábios que estão dentro da faixa de normalidade. A abordagem inicial para o manejo é o aconselhamento da paciente e a instrução de autocuidado. Se os sintomas continuarem após muito aconselhamento e instrução sobre os cuidados vulvares, a correção cirúrgica pode ser oferecida. As pacientes devem estar cientes de que a correção cirúrgica pode resultar em cicatriz e potencialmente levar a dor vulvar crônica e dispareunia, ou seja, dor na hora da relação sexual, embora essas complicações sejam raras. Além disso, a cirurgia é considerada eletiva e os resultados estéticos variam. Na maioria das vezes, as preocupações com a simetria ou hipertrofia labial podem ser aliviadas através da garantia de que a variação no tamanho e forma é uma variante da normalidade. Algumas pacientes podem ter visto fotos de vulvas modificadas na internet. Isso pode afetar a percepção do que é o normal. O objetivo da labioplastia ou ninfoplastia é a ressecção do tecido hipertrófico e a criação de lábios simetricamente reduzidos, melhorando as preocupações funcionais. A correção cirúrgica da hipertrofia dos pequenos lábios é reservada para pacientes que apresentam sintomas persistentes, apesar do aconselhamento e das instruções. O procedimento pode ser realizado com segurança sobre uma anestesia local, sedação ou raquianestesia. Em nossa prática clínica habitual, nós realizamos sob raquianestesia. Esse procedimento pode ser considerado em adolescentes com menos de 18 anos, se indicado pela equipe médica. O nível de maturidade emocional da paciente também deve ser avaliado na determinação da idade adequada para um procedimento cirúrgico. As decisões sobre o tratamento cirúrgico de adolescentes requerem o envolvimento dos pais ou responsável. Antes da incisão cirúrgica, os lábios são gentilmente estendidos lateralmente para que a área possa ser marcada. Deve-se tomar bastante cuidado para não esticar demais o tecido, porque isso pode resultar em remoção excessiva dos pequenos lábios. Várias técnicas foram descritas. A principal é a técnica que envolve um procedimento excisional curvilíneo ou uma linha reta, utilizando uma incisão antero-posterior do tecido labial protuberante e uma costura da borda incisada. Essa é a técnica mais simples e nosso procedimento usual de escolha. Normalmente utilizamos uma sutura contínua. Não tem nenhum consenso sobre a técnica cirúrgica ideal devido às faltas de dados comparativos e de acompanhamento de longo prazo. Em uma pesquisa com cirurgiões que realizam a ninfoplastia, a técnica mais utilizada foi a ressecção linear curvilínea, seguido da ressecção em cunha central. Complicações potenciais da ninfoplastia incluem infecção, sangramento e deiscência da ferida operatória. Existem poucos dados sobre a taxa de complicação depois da ninfoplastia. Em 2 grandes estudos, as taxas de recuperação foram de 2% e de 7%. As indicações para a recuperação foram deiscência da ferida operatória ou insatisfação com a aparência no pós-operatório. A paciente deve manter a área limpa e seca depois da cirurgia. Além disso, ela precisa evitar atividades físicas, usar roupas largas e proteger a área da vulva de atrito por 14 dias. A ninfoplastia é um procedimento cirúrgico com baixo índice de complicação, que pode estar associado a muita satisfação e melhora da autoestima. Eu espero que eu tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre a cirurgia da ninfoplastia. Qualquer dúvida que você tiver, agende uma consulta com seu ginecologista para você poder conversar.